Você já esteve em uma situação complicada onde alguém desrespeitou você publicamente? Talvez tenha sido um comentário sarcástico e sem tato na frente de outras pessoas, ou uma piada constrangedora que o deixou se sentindo desvalorizado e humilhado. Em momentos assim, você já se perguntou: como devo responder para não só manter minha dignidade, mas também conquistar respeito, até mesmo de pessoas que habitualmente desconsideram o valor dos outros? Não se preocupe, você não está sozinho. Todos nós já passamos por situações como essas, e o fascinante é que você tem mais controle do que imagina sobre como lidar com elas. Neste vídeo, vamos mergulhar em algumas dicas eficazes e técnicas psicológicas inspiradas na sabedoria atemporal da filosofia estoica. Essas estratégias não só vão ajudá-lo a navegar por situações difíceis com calma, mas também a conquistar respeito daqueles ao seu redor. Fique até o final, porque vamos explorar exatamente como responder de forma inteligente, transformando momentos desconfortáveis em oportunidades para afirmar seu valor pessoal. E antes de começarmos, quero saber: você já esteve em uma situação onde precisou se impor para ser respeitado? Comente aqui embaixo como foi sua experiência. Para começar, é importante entender por que às vezes você se encontra nessas situações. Na maioria dos casos, não é porque as pessoas odeiam você ou têm algo pessoal contra você. O problema geralmente está em um tipo de oportunismo que algumas pessoas demonstram. Esses indivíduos tentam se destacar, diminuindo os outros, acreditando que ao fazê-lo parecerão mais fortes ou competentes. Esse comportamento é comum, não apenas no trabalho, mas também em círculos sociais e até dentro de famílias. A filosofia estoica, com seus ensinamentos atemporais, nos mostra que o respeito não é algo que você exige ou impõe aos outros. Pelo contrário, trata-se de como você conduz a si mesmo e estabelece limites para o seu próprio valor. Como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Em momentos assim, sua calma e confiança são suas maiores armas. Mas não é apenas sobre como lidar com situações desagradáveis. O ponto principal é criar um ambiente onde o respeito por você seja algo natural e inquestionável. Isso significa garantir que ninguém use você como trampolim para elevar sua própria imagem. Você precisa demonstrar que conhece seu valor e que não será abalado por comentários baratos ou ações depreciativas. Agora, vamos explorar como aplicar a filosofia estoica no dia a dia. Essas pequenas, mas poderosas estratégias vão ajudá-lo a se manter firme em qualquer situação. E se você já se sentiu desequilibrado ou desvalorizado por outros, lembre-se disso. O respeito não é conquistado por respostas agressivas, mas por como você controla a si mesmo de forma calma e firme. A primeira dica é sobre primeiras impressões. Elas importam muito. Primeiras impressões são a base de como você é percebido. E, curiosamente, isso geralmente tem menos a ver com o que você diz e mais com a forma como você se apresenta. Imagine o seguinte cenário. Você está em um evento importante de networking. Alguém entra na sala, analisa o ambiente e caminha até você. Eles estendem a mão para cumprimentá-lo, mas, em vez de se levantar, você permanece sentado, dando apenas um olhar rápido antes de apertar a mão. Esse pequeno gesto pode parecer insignificante, mas transmite muito sobre como você se vê e como espera ser tratado. Mostre respeito por si mesmo e pelos outros desde o início, e isso criará uma base sólida para interações futuras. Pequenos gestos podem revelar grandeza.
Você já percebeu como simples ações podem transmitir confiança, respeito e até mesmo moldar como os outros enxergam você? Imagine estar em uma situação onde um pequeno detalhe, como a forma de cumprimentar alguém, pode influenciar profundamente as suas relações. É disso que vamos falar hoje. Pequenos gestos, como levantar-se para apertar a mão de alguém ou manter contato visual durante uma interação, têm um impacto gigantesco. Isso foi algo que os estoicos, com sua sabedoria atemporal, entenderam profundamente. Eles sabiam que a maneira como você se apresenta reflete não apenas os seus valores, mas também molda a forma como as pessoas ao seu redor o percebem. Isso não é apenas uma questão de boas maneiras. É uma expressão poderosa de autoconfiança e autoconsciência. Deixe-me compartilhar uma história com vocês. Durante um seminário profissional que participei, o objetivo principal era fazer networking. Entre os participantes, uma pessoa se destacou de forma sutil, mas marcante. Não importava se ele estava cumprimentando um executivo importante ou agradecendo um garçom por encher sua xícara de café. Ele sempre fazia questão de se levantar, olhar diretamente nos olhos da pessoa e se engajar plenamente na interação. Não era algo chamativo ou exagerado, mas a impressão que ele deixava era clara. Ele transmitia respeito e confiança com cada interação. Em contraste, havia outro participante que permaneceu sentado durante todos os cumprimentos. Não era por maldade ou desinteresse, era apenas um hábito. Contudo, esse pequeno detalhe criou uma barreira invisível. As pessoas o percebiam como menos engajado, mesmo ele sendo tão capaz quanto qualquer outro na sala. Essa comparação deixou uma lição importante. Levantar-se não é apenas um ato de cortesia, mas uma declaração de como você valoriza a si mesmo e aos outros. Os estoicos nos ensinam que devemos maximizar aquilo que está sob nosso controle. E o que está sempre sob nosso controle? Nosso comportamento, nossa apresentação e como comunicamos nosso valor por meio de ações simples, mas significativas. Então, como aplicar isso no seu dia a dia? É simples. Em toda interação, esteja presente. Levante-se para cumprimentar alguém, mantenha contato visual e projete confiança com sua linguagem corporal. Esses gestos não só conquistam respeito, mas também destacam o seu valor intrínseco. Agora, imagine outra situação. Você está em público, participando de uma conversa importante, e alguém o interrompe. É frustrante, certo? A reação natural de muitos seria responder de forma brusca ou irritada. Mas isso geralmente só piora a situação, fazendo você parecer menos controlado. Então, como lidar com isso de maneira estoica? Primeiro, mantenha a calma. A filosofia estoica nos ensina a não reagir impulsivamente às provocações, mas a abordar cada situação com controle e autoridade. Fixe um olhar firme e determinado na pessoa que o interrompeu. Esse simples gesto comunica que você está no comando da situação, sem precisar levantar a voz ou parecer hostil. A chave aqui é o equilíbrio. Ao demonstrar que você está no controle da conversa, você não apenas reafirma sua posição, mas também evita que a situação saia do controle. E lembre-se, manter a compostura em momentos como esses não é apenas uma questão de estratégia social, é uma forma de demonstrar autoconfiança e respeito por si mesmo. Essas pequenas ações refletem um princípio essencial do estoicismo: viver com intenção e atenção aos detalhes. Quando você adota essas práticas no seu dia a dia, não está apenas aplicando técnicas sociais, está moldando a forma como os outros o percebem e, mais importante, reafirmando o seu próprio valor. Então, da próxima vez que alguém o interromper ou fizer um comentário inadequado, lembre-se, suas ações falam mais alto do que palavras.
Mantenha a calma, fixe um olhar confiante e deixe claro de forma silenciosa, mas poderosa, que você valoriza a si mesmo. E agora quero saber de vocês. Já passaram por uma situação em que tiveram que impor respeito de maneira calma e assertiva? Comentem aqui embaixo. Respeito começa por como você se posiciona e não por como reage. Já pensou como um olhar firme pode dizer mais do que 1000 palavras? O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não vem de controlar os outros, mas de controlar a nós mesmos. Em situações de interrupção ou desrespeito, manter a calma e o controle é a chave para mostrar autoconfiança e conquistar o respeito que você merece. Imagine-se em uma conversa importante e alguém interrompe você de forma abrupta. O instinto pode ser reagir impulsivamente, mas uma resposta calma e calculada é muito mais eficaz. Um simples olhar fixo e calmo pode transmitir uma mensagem mais poderosa do que qualquer palavra. Em vez de reagir com raiva ou frustração, pause. Olhe diretamente para a pessoa que o interrompeu e deixe o silêncio falar. Este pequeno gesto comunica que a interrupção foi inadequada e que você não tolerará ser desrespeitado. Deixe-me contar uma experiência pessoal. Durante um jantar em família, eu estava contando uma história engraçada, quando um parente me interrompeu para contar algo dele. No início, senti-me desconcertado, mas em vez de cortar a fala dele, parei. Olhei para ele com calma e esperei. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para ele perceber o erro. Ele rapidamente se corrigiu, pediu desculpas e me deixou continuar. O restante da noite foi tranquilo e eu recuperei o controle da conversa sem gerar atritos. Essa estratégia funciona especialmente bem em situações públicas ou em grupo. Manter a compostura faz com que sua presença se destaque naturalmente. Você não precisa elevar o tom de voz ou argumentar para retomar o espaço na conversa. O estoicismo nos ensina a não permitir que as ações dos outros ditam nossas emoções. Usamos ferramentas como linguagem corporal e tranquilidade para guiar a situação sem perder a dignidade. Depois de lidar com a interrupção, retome sua fala educadamente, mas com firmeza. Dizer algo como "deixe-me continuar de onde parei" não apenas reafirma seu direito de falar, mas também mantém o respeito entre todos os envolvidos. Lembre-se, o objetivo não é envergonhar a outra pessoa, mas estabelecer claramente que respeito na comunicação é algo inegociável. Essa abordagem é poderosa porque não requer agressividade ou intimidação. Com calma e controle, você demonstra força interior e promove reflexão no comportamento dos outros. Isso não apenas eleva o respeito que as pessoas têm por você, mas também inspira admiração pela forma como você lida com situações desafiadoras. Agora, considere um cenário diferente. Durante um encontro casual com amigos, alguém faz uma piada com a intenção de humilhá-lo. A reação instintiva pode ser ficar embaraçado ou contra-atacar, mas o estoicismo nos oferece uma alternativa poderosa para lidar com essas situações. Lembro-me de uma ocasião em que, durante uma reunião de velhos amigos, um deles tentou me constranger, recontando uma história embaraçosa dos tempos de escola. Naquele momento, senti meu rosto esquentar e a vontade de rebater na mesma moeda, mas lembrei-me de um princípio estoico. O que não prejudica sua essência não merece sua preocupação. Mantive a calma, sorri e, fingindo não ter ouvido direito, pedi educadamente para ele repetir a história. E aqui está o interessante. Ao ter que repetir a piada, o impacto dela foi drasticamente reduzido. O grupo começou a perceber a estranheza de forçar alguém a reviver um momento desconfortável, e o contador da história ficou visivelmente desconcertado. O riso antes alto diminuiu, e a tentativa de humilhação perdeu completamente o efeito.
Essa abordagem funciona porque pedir a alguém para repetir a piada de forma calma e curiosa reduz o impacto e expõe a inadequação do comportamento do outro. Isso permite que você mantenha a compostura enquanto sutilmente reposiciona a dinâmica em seu favor. Além disso, mostra aos outros que você não é facilmente abalado por provocações, projetando uma imagem de força interior. Então, como aplicar isso de forma eficaz? Primeiro, lembre-se de que nem toda ação ou palavra merece uma resposta imediata. Pausa e reflexão são essenciais. Em segundo lugar, use o silêncio como uma ferramenta poderosa. Silêncio não é passivo. Ele cria espaço para o outro perceber seu erro. Por fim, quando for responder, faça isso com calma e confiança. Um simples pedido para que a pessoa repita o que disse, feito em tom neutro, é suficiente para mudar a dinâmica. Agora quero saber, como você lidaria com uma situação assim? Compartilhe nos comentários sua história e vamos discutir juntos como manter a calma e o respeito, mesmo nos momentos mais desafiadores. Você tem o poder de escolher como a história termina. Já pensou que, ao invés de reagir com raiva, você pode usar o silêncio e a tranquilidade para transformar o cenário e se destacar? O estoicismo nos ensina que as situações desconfortáveis revelam o nosso verdadeiro caráter e valores internos. Cada vez que você mantém a calma e se recusa a ser sugado pela negatividade, você não só conquista o respeito dos outros, como também reforça o respeito que tem por si mesmo. Agora, imagine que alguém tenta provocá-lo ou fazê-lo perder a calma de propósito. Como lidar com isso sem deixar que tirem sua paz? Pense na seguinte cena. Você está em uma reunião de família e alguém faz um comentário maldoso sobre um fracasso profissional seu, em frente a todos. A dor é real e os olhares estão sobre você, esperando uma reação. Mas em vez de se defender ou explicar, você respira fundo e pergunta com naturalidade: alguém conhece uma boa padaria por aqui? Estava pensando em levar algo para o próximo encontro. Essa simples pergunta muda toda a energia no ambiente. Quem tentou provocá-lo fica desconcertado, sem saber como reagir, e a conversa se desvia para algo mais neutro. Você não apenas evitou agravar a situação, como também transformou um momento desconfortável em algo favorável. Essa técnica de mudar o assunto com uma pergunta aleatória é mais do que uma tática inteligente. É uma forma de retomar o controle emocional e direcionar a situação para longe da negatividade. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar e a não deixar que as circunstâncias externas ditem nossa paz interior. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A genialidade dessa abordagem está em interromper a negatividade sem confrontos diretos. Uma pergunta simples e fora do contexto quebra o raciocínio do provocador, dificultando que ele continue seu ataque. Ao mesmo tempo, você mantém a compostura e projeta confiança. Para que essa estratégia funcione, é fundamental que seu tom e postura sejam naturais. Se parecer forçado ou calculado, pode soar insincero. Escolha perguntas ou comentários neutros e relevantes, como algo sobre um restaurante próximo ou um evento recente. O objetivo não é fugir da situação de forma estranha, mas mudar o foco com sutileza e leveza. Isso não apenas resolve o momento, como também fortalece sua resiliência e confiança a longo prazo. Quando você se recusa a ser arrastado para conflitos emocionais, demonstra a si mesmo e aos outros que está no controle. Com o tempo, as pessoas ao seu redor percebem essa compostura e passam a respeitá-lo ainda mais. Mais importante ainda, essa estratégia é um passo para cultivar o valor central do estoicismo: focar no que está ao seu alcance.
Não dá para controlar o comportamento alheio, mas você pode decidir como responder. Ao fazer isso, você reforça sua autoestima e transmite uma mensagem clara. Sua paz e dignidade não estão disponíveis para serem minadas. Da próxima vez que se encontrar em uma situação em que as palavras de alguém visem provocá-lo, lembre-se desta abordagem. Faça uma pergunta simples e veja como a dinâmica muda. Você não apenas desarmará a tensão, como também se sentirá fortalecido por sua capacidade de superar o desafio com elegância. Como Marcos Aurélio sabiamente lembrou, o verdadeiro poder vem de manter a paz de espírito, independentemente das circunstâncias externas. Ao dominar essa habilidade, você não apenas enfrentará desafios com graça, como também elevará o respeito que os outros têm por você. Por fim, existe uma última lição poderosa. Às vezes, a melhor maneira de proteger sua dignidade é simplesmente ir embora. Vamos explorar isso na próxima parte. Nos comentários, compartilhe como você lida com provocações e o que funciona para você. Respeito não se pede, se conquista. Essa é a mensagem poderosa que a história de Sara nos ensina. Ela era uma profissional criativa brilhante, mas enfrentou uma situação onde seu valor era constantemente ignorado. Seu gerente a interrompia em reuniões, desprezava suas ideias e fazia com que suas contribuições parecessem irrelevantes. No início, Sara tentou se esforçar mais, acreditando que precisava provar seu valor. Mas após meses de frustração, ela percebeu que respeito não é algo que você implora, mas algo que você exige ao demonstrar seu próprio valor. Um momento-chave mudou tudo. Em uma reunião, mais uma vez, sua ideia foi descartada sem qualquer consideração. Ao invés de reagir com raiva ou desespero, Sara tomou uma decisão firme. Calmamente, fechou seu laptop, levantou-se e declarou que colocaria sua energia onde ela fosse valorizada. Ela saiu da sala, deixando todos boquiabertos. No mesmo dia, enviou sua carta de demissão. Mas essa decisão não veio da raiva. Foi um ato de autopreservação, um lembrete de que ela merecia mais. Meses depois, Sara ingressou em uma nova empresa, agora como líder, sendo não apenas respeitada, mas celebrada por seus talentos. A decisão de sair não foi um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de força. O estoicismo nos ensina que, enquanto não podemos controlar como os outros nos tratam, podemos controlar como reagimos a isso. A escolha de sair de um ambiente tóxico é uma forma de reafirmar nosso próprio valor. Ao caminhar para longe de situações desrespeitosas, você redefine seus limites e envia uma mensagem clara: eu valho mais do que isso. Como Marcos Aurélio sabiamente disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Permanecer em um ambiente onde você é desvalorizado é permitir que outros diminuam o seu valor. Caminhar para longe é estabelecer que seu respeito próprio é inegociável. Mas como saber o momento certo de sair? A resposta está nos sinais que você sente. Quando seus esforços para construir respeito são constantemente ignorados e você percebe que está lutando para ser reconhecido, é hora de refletir. Não espere até que sua autoestima seja desgastada. Ouça sua intuição e, se necessário, escolha partir. Estar ausente e respeitado é muito melhor do que ser uma presença diminuída. Sair não é desistir, é estabelecer limites. O estoicismo não apenas nos ensina a controlar nossas emoções, mas também a proteger nossa autoestima. Da próxima vez que você se sentir desvalorizado, lembre-se, às vezes, o ato mais respeitoso que você pode fazer por si mesmo é deixar a mesa onde seu valor não é reconhecido. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe suas experiências nos comentários.
Quero ouvir sobre suas jornadas e como você superou desafios para conquistar o respeito que merece. Se você chegou até aqui, comente "Eu mereço respeito" para reforçar sua determinação. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e conferir os vídeos que estão aqui para continuar sua jornada de autodesenvolvimento. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.